Então, pessoal, vou explicar um pouquinho, né, sobre o passo a passo para emitir a DMR. Então, o primeiro passo realmente é verificar se todos os MTRs foram aceitos, né? Lembrando que MTRs aceitos após julho, eles não vão ser enquadrados na DMR referente ao primeiro semestre de 2020. Mesmo que esses MTRs tenham sido gerados, né, emitidos ainda no primeiro semestre. Então, se o aceite ele foi dado só depois do dia 30 de junho, então isso significa que os MTRs eles vão ser contemplados na DMR referente ao segundo semestre. Então, para fazer isso, a gente vai no menu Manifestos, né? E no menu Manifestos a gente vai ter a opção Meus MTRs, que é onde a gente vai conseguir ver todos os MTRs que foram gerados. Então, aqui a gente tem o campo, né, dos meus MTRs como gerador, seguindo esse passo a passo. E para a gente verificar se tem algum MTR aberto ou não, a gente clica aqui em MTRs abertos. Então, eu seleciono essa opção e ele vai me mostrar se tem algum MTR aberto ou não. Isso é mais uma conferência mesmo que a gente faz, até porque se tiver muitos MTRs abertos, já for dar o prazo de 60 dias, a gente tem que ficar notificando o destinador, né? Para que isso seja aceito o mais rápido possível e a gente não venha ter nenhum problema, o MTR seja cancelado e tudo mais. Então, depois que eu fiz esse procedimento, se eu tiver algum MTR aberto, eu notifico o destinador, eu já posso ir para o passo a passo de realmente emitir a DMR. Então, para isso, eu venho na opção Declaração e seleciono Nova DMR. Nos casos de empresas com perfil de gerador e destinador, tem que ser feita duas DMRs, uma como gerador e outra como destinador. Então, nesses casos, vai aparecer aqui Nova DMR como gerador e Nova DMR como destinador. Então, a gente clica aqui na DMR que a gente vai elaborar primeiro, né? No caso das empresas somente geradoras, só vai ter essa opção. Então, a gente clica aqui em Nova DMR como gerador e ele já puxa automaticamente o período que a gente vai fazer essa DMR, né? Então, aqui no print a gente tem o caso do segundo semestre de 2019, mas agora no que a gente está elaborando, né, vai puxar o primeiro semestre de 2020, com a data inicial em 1º de janeiro de 2020 e a data final no dia 30 de junho de 2020. Então, o primeiro passo para emitir a DMR é as informações sobre o declarante, né, sobre o gerador. Então, nesses casos, muitas informações elas são preenchidas automaticamente. E o que a gente precisa preencher manual é o número da licença de operação, né, da licença ambiental. Então, o número ela vai estar lá na licença. E no caso de você é uma empresa que não é passível de licenciamento, então você não é obrigado a fazer DMR e você tem a dispensa desse documento, né? Você tem dispensa da licença ambiental. Então, você pode pôr até aqui o número da dispensa da licença ambiental, não tem problema. Então, no código de atividade, se o seu licenciamento ele foi feito depois de 2017, na própria licença ambiental, a gente vai ter o código da atividade do seu empreendimento. Caso seja uma documentação mais antiga, né, que foi emitida antes de 2017, então a gente pode fazer a busca do enquadramento na legislação de licenciamento ambiental de Minas Gerais, porque lá vai ter os códigos da atividade, é bem tranquilo a gente fazer essa caracterização. E o segundo par, a terceira parte que a gente também precisa colocar, é a data de validade dessa licença de operação. Então vai ter também a data de validade lá, a gente faz o preenchimento aqui. No caso da dispensa, igual eu expliquei aqui, a própria dispensa também tem que ser renovada periodicamente. Então também vai ter esse campo. Depois a gente vai preencher o nome do responsável, né, igual está aqui o meu nome. Então a gente coloca o nome do responsável pela elaboração da licença e qual o cargo que essa pessoa ela exerce, né, dentro do empreendimento, da organização, da empresa mesmo. Então aqui no caso está o meu cargo. E no responsável legal,
O responsável legal ele pode ser o sócio da empresa ou um administrador que tenha um documento para se responsabilizar legalmente pelo aquele empreendimento. Então, a gente sempre vai colocar o nome dessa pessoa. Então, depois que eu preenchi aquelas informações, vem a parte de preencher, né, de colocar sobre aqueles resíduos que foram destinados sem a emissão do MTR. Por quê? Os que eu já gerei MTR, o próprio sistema puxa automaticamente, então eu não preciso me preocupar com esses. Então aqui eu tenho que me preocupar realmente com aqueles resíduos que foram gerados e destinados sem ter o MTR. Então a primeira pergunta é se o resíduo já foi destinado, né? Isso se enquadra bastante em casos de armazenamento temporário e tudo mais. A segunda parte é sobre se o destinado ele tem cadastro no sistema MTR. Às vezes as pessoas não sabem dizer ao certo, né? Se aquela empresa tem cadastro ou não. Então, se você tiver dúvida, quando você selecionar a opção Sim e colocar o CNPJ ou o CPF do destinador aqui, ele já tem que puxar automaticamente a razão social ou o nome daquele destinador. Caso isso não aconteça, é porque o destinador não tem cadastro no sistema MTR. Então, a gente seleciona a opção Não e faz o preenchimento manual do CPF e da razão social dessa empresa. Então, depois que a gente descobriu, né, se tem cadastro ou não, é a vez a gente colocar a informação se é um CNPJ ou se é um CPF. Porque tem alguns resíduos que a gente sabe que eles podem ser destinados para pessoa física. Às vezes é para reutilização, né? Hoje a gente tem muito artesanato com resíduo reciclável, então a gente pode fazer ser uma destinação com pessoa física. Então, depois que eu selecionei se é pessoa física ou jurídica, eu coloco o CNPJ, se ele tiver cadastro ele já puxa automaticamente, senão eu preencho manual essa razão social ou o nome da pessoa. A segunda parte é a questão dos resíduos mesmo, né? Na questão dos resíduos, na caracterização dos resíduos, quando a gente clica nessa lupinha, vai aparecer uma lista bem grande, né, dos resíduos que são gerados. Então, a gente tem que sempre tomar o cuidado de selecionar o código do resíduo que melhor se enquadra com aquele resíduo que está sendo gerado e com o tipo de empreendimento que vocês fazem, né, o tipo de atividade que vocês exercem. Porque tem muitos casos que as pessoas não olham as 3 colunas descritivas do tipo de resíduo. Então, ela só vai no último que fala mais do resíduo mesmo e olha lá, é papelão. Então, às vezes, a primeira coluna fala que aquele papelão ele é oriundo de hospitais ou de construção civil. E a empresa é um shopping, é uma indústria, então não é característico do empreendimento dela, né? Então, a gente sempre busca que as 3 colunas de descrição dos tipos de resíduo, elas batem. Por quê? A gente sabe hoje que a DMR, ela também ela veio também para cumprir algumas condicionantes do licenciamento ambiental, como o inventário de resíduos ou a própria matriz de resíduos. Então, se eu coloco, eu sou um shopping ou eu sou uma indústria, eu coloco lá que esse resíduo foi oriundo do serviço de saúde. Essa informação também vai aparecer no seu licenciamento, é uma informação equivocada. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Nath, mas mesmo assim eu ainda tenho dúvida como caracterizar o tipo de resíduo, qual que é o código mais exato. A Recicla Club também pode ajudar vocês nisso, né? Fazendo um treinamento específico, identificando quais os resíduos, quais os códigos pertencentes aos seus resíduos gerados. Ou então, vocês também podem entrar em contato direto com o órgão público, com o órgão ambiental, para saber se realmente aquele resíduo se enquadra à atividade de vocês. Então, qualquer coisa pode chamar a gente para bater um papo e ver se a gente consegue ajudar vocês nesse quesito. Depois que eu fiz o preenchimento do resíduo, né, vem a parte de quantidade. Na quantidade, eu posso colocar tanto quilos, quanto litros, quanto toneladas, isso é realmente livre. Depois disso, a gente vai selecionar aqui qual que é a unidade dessa quantidade de resíduos, né? Mas lembrando que, se eu fiz a destinação com um destinador de janeiro a junho, do mesmo tipo de resíduos e tudo mais, eu não preciso ficar toda hora lançando aqui, 10 quilos em janeiro,
20 quilos em fevereiro, 30 quilos em março, e ficar toda hora confirmando o resíduo. Eu posso realmente fazer um compilado dessas informações, né? Quantos resíduos ao total foram destinados entre janeiro e julho, e colocar essa informação aqui e fazer a confirmação somente uma vez. Isso ajuda bastante, otimiza tempo, né? Então, depois que eu fiz isso, coloquei qual que é a unidade, eu venho para a parte da classe. A classe de resíduos, dependendo do código que eu coloco aqui do resíduo, principalmente se é um resíduo perigoso, ele já puxa automaticamente a classe 1, alguns casos ele já puxa automaticamente a classe 2A ou 2B. Caso a gente tenha alguma dúvida sobre a classe do resíduo, a gente pode jogar no Google. Lá a gente consegue fazer essa caracterização, é bem tranquilo, né? E se tiver alguma dúvida, algo que vocês acham que ainda não se enquadra certinho, também vale uma ligadinha para o pessoal da FEAM para esclarecer essas dúvidas. E por final, vem a parte da tecnologia do resíduo, né? Aquela tecnologia que o resíduo foi destinado. Então tem N possibilidades, tem coprocessamento, reciclagem e tudo mais. Isso é bem tranquilo, é uma parte bem tranquila. Então você pode tirar a dúvida com o seu destinador, né? Perguntar, fulano, qual que é a tecnologia que você aplica para destinar o meu papelão? Aí ele vai te falar reciclagem ou reutilização e tudo mais. Então você coloca aqui certinho. Então sempre pergunta para o destinador que ele é a melhor pessoa para te falar qual que é a tecnologia que ele está aplicando. Então depois que eu fiz todo esse passo a passo, eu venho e clico em confirmar, porque aí ele vai vir a confirmação do resíduo. Depois que eu cliquei em confirmei, ele vai vir para essa tabelinha que fica logo abaixo da identificação complementar de resíduos. Quando é um resíduo que foi lançado naquele momento, né, não foi puxado automaticamente, na coluna aqui de ações, ele vai vir com um xizinho. Para quê? Às vezes a gente coloca errado ou faz o somatório errado, então ele me dá a possibilidade de vir aqui excluir e fazer o processo todo novamente. Então, muito cuidado com essa informação, né? Igual eu falei, realmente a DMR ela é como se fosse o nosso imposto de renda, né? Então, ela vai bater essas informações que vocês estão colocando e que o destinador também vai colocar. Então, depois da DMR salva, a gente vem para a parte de transmissão. Então, como que funciona a transmissão, né? A transmissão, a gente vai vir nessa parte aqui, escrita Minhas DMRs. Então, quando a gente clicar em Minhas DMRs, vai ter o campo de colocar a DMR. Deixa eu só voltar aqui. Só um momento, pessoal. Já volto. Eu migrei aqui para o sistema MTR para mostrar para vocês, né? Então, na parte aqui para saber, para transmitir a DMR, né, é o que eu falei. Quando a gente vai naquela parte de salvar a DMR no final da página, ela só salva. Então, ela ainda não foi transmitida para o órgão ambiental. É a mesma coisa, a mesma lógica do imposto de renda, né? A gente tem lá o sistema do imposto de renda, vai colocando as informações, mas eu posso parar e fazer outra coisa. E só quando eu tiver realmente a certeza que todas as informações foram colocadas, foram preenchidas, é que eu vou lá e faço a transmissão para a Receita Federal, né? No caso do imposto de renda, é só depois de eu ter certeza total que a informação está correta, que eu vou lá e faço o lançamento e a transmissão para o órgão ambiental. Então, depois que eu salvei essa DMR, eu tenho que vir em declaração e minhas DMRs, porque é aqui que ela vai ficar sempre. Nesse caso aqui, a gente tem as duas DMRs já enviadas, né? A do semestre passado e a desse semestre. Mas aí eu vou mostrar para vocês como que funciona. Se você só salvou, mas depois quer completar alguma informação ou quer lembrar alguma coisa que vocês não colocaram efetivamente, esqueceu ou está errado, a qualquer momento você pode vir aqui no lapisinho, né? E clicar que ele vai fazer a alteração. Você vai poder editar a DMR. Isso não precisa preocupar. Depois que você já colocou todas as informações e tem certeza absoluta, né, que tudo está certinho, o arco-íris que aqui está cinza, ele vai estar azulzinho e você clica no arco-íris para enviar a declaração. Depois que você clicou no arco-íris, ele vai soltar uma mensagem se realmente você confirma essa transmissão da declaração
basta clicar em sim ou em enviar, que ele já vai fazer a transmissão dessa informação para o órgão ambiental, beleza? Agora, caso vocês percam o prazo, né, perca esse prazo até o dia 31 de agosto, ou não emitiu a ADMR do semestre anterior, não precisa preocupar assim muito, né? É melhor a gente transmitir com atraso do que deixar de transmitir. Então, para transmitir DMR em atraso, você vem em declaração e cadastrar DMRs pendentes. Quando você clica aqui, ela vai te perguntar semestral, que é só a opção válida, e o tipo de declarante, né? Você pode, tanto que eu expliquei que para empresas com perfil gerador e destinador, vão ter que ser emitidas 2 DMRs. Então, você vem aqui no perfil que você selecionou de declarante e qual que é o semestre que você quer fazer, enviar essa DMR, né? Qual que é o semestre original que ela devia ter sido enviada, que ela pertence. Então, aqui, como no caso, eu vou puxar primeiro semestre de 2019. Depois que você fez isso, basta clicar em cadastrar DMR, que ela vai vir para aquele mesmo passo a passo, igual a gente acabou de fazer. As mesmas informações. Depois que você fizer tudo, é só vir clicar em salvar e depois realizar a transmissão, igual eu expliquei anteriormente. Isso é muito tranquilo, gente. Então, não precisa se preocupar com isso, pode fazer sem problema.